Seja bem-vindo a mais esta aula e hoje falaremos aí a respeito de pregões de serviços, né? Então, a pedido de um aluno, nós vamos trazer uma aula mais especificamente para licitações que tratem de serviços, sejam eles serviços aí padronizados, que são pequenas reformas, serviços de transporte, enfim, pregão de serviço como um todo, tá? E qual que é a diferença de pregão para serviço para pregão de materiais? Bom, basicamente não tem diferença nenhuma, tá? Somente o produto mesmo. A questão é que geralmente pregões que envolvam serviços, prestação aí de serviço, mão de obra, etc., a documentação exigida ela é um pouco mais burocrática, por se tratar às vezes de serviços um pouco complexos até. Então, a administração pública, eu sempre costumo falar que ela é uma empresa como todas as outras, como a minha, como a sua, né? E ela também visa aí não lucro, mas sim boas contratações. Ela visa contratar empresas que realmente cumpram com o acordado, cumpram com o que foi assinado em contrato. Então, quando a administração ela faz uma licitação pública, ela não espera nada menos do que uma boa prestação de serviço, uma boa entrega de material daquilo que está sendo licitado, tá bom? E na questão de material é um pouco mais tranquilo, até porque material a gente consegue comparar um com o outro, agora a questão de serviço já é um pouco mais complexo. Uma empresa pode fazer um serviço de uma determinada maneira e outra empresa fazer o mesmo serviço utilizando outra técnica ou de uma outra forma, enfim. Então, para isso que a administração pública ela exige uma documentação às vezes um pouco mais burocrática, um pouco mais complicada de se obter, enfim. Tá? Mas, basicamente, a licitação ela corre da mesma forma. E acontece também que a gente vê aí mais acontecendo licitações de serviço em outras modalidades de licitação, como, por exemplo, a concorrência, tomada de preço, carta convite e etc. Então, essas outras modalidades de licitação é o que torna, às vezes, a licitação até mais complexa ainda. Mas não cabe a gente ressaltar esse tipo de licitação aqui no curso, tendo em vista que o nosso curso é de pregão eletrônico, tá bom? Então eu separei algumas licitações, alguns editais, a gente vai bater um papo hoje, onde eu vou passar algumas dicas de como que você pode lidar com editais aí de prestação de serviços. Então, o primeiro que eu separei, na verdade, não é nem de um pregão, e sim de uma concorrência, tá, para tratamento de resíduos, porém o edital aqui em relação ao que eu quero comentar, ele não muda quando é um pregão, por exemplo. Tá? É a mesma coisa, o texto é igual, então por isso que eu vou usar esse edital aqui mesmo, que hoje mesmo eu estava lendo ele. Então, por exemplo, o que você já aprendeu em aulas aí que eu falei a respeito do edital, é que você tem dois pontos que você deve focar quando você está lendo um edital, que é a parte de aceitabilidade da proposta e a parte de habilitação. E é aí onde você realmente tem que dar uma olhada, tem que parar e focar um pouco mais, prestar um pouco mais de atenção e às vezes até utilizar de ferramentas igual essa que eu acabei fazendo aqui, que o próprio PDF ele me permite iluminar, como se a gente tivesse um documento impresso, mesmo que a gente use aquele marca-texto. Então, às vezes, quando eu estou lendo um edital, as partes mais importantes eu vou iluminando aqui para quando eu for reler ele, que geralmente eu faço, leio mais de uma vez, né? Lógico, não tudo, mas aquelas partes que eu já expliquei para vocês, eu já passo meu olho aqui nesse texto iluminado e já consigo prestar um pouco mais de atenção. Então, uma técnica que eu utilizo aqui, no caso, reparem, é a parte de habilitação, tá? Aqui ele fala de envelope por se tratar de concorrência, mas desconsidera, mas é a parte de habilitação. Eu costumo geralmente anotar aqui, iluminar as documentações que tem que ter naquele envelope, tá bom? Então, por exemplo, ó, o que eu deixei anotado aqui, basicamente tudo isso daqui que já está iluminado é a documentação básica que tem em todos os editais, e aqui sim a gente vê uma diferença, por exemplo, em relação a pregões de serviço e pregões de materiais. Pregões de materiais você não precisa fazer visita técnica, né? Pregões de serviço você já precisa fazer. Às vezes essa visita técnica ela é compulsória, às vezes ela é opcional. Então vai depender de edital, vai depender da complexidade do serviço, etc. Neste caso aqui, esta visita técnica ela é
obrigatória. Então, a empresa licitante, que pretende participar dessa concorrência no caso, mas se fosse pregão seria a mesma coisa, ela deverá comparecer obrigatoriamente até o local de prestação de serviços a fim de conhecer o lugar, tirar as dúvidas, né? Enfim, a título de composição de preços futuros. A administração, naquela ideia que eu falei de que ela quer sempre obter uma empresa confiante, ou melhor dizendo, uma empresa confiável, né? E que quer ter a certeza, ou pelo menos minimizar os riscos aí, ela quer uma empresa boa e que preste aquele serviço. Ela quer ter o máximo de certeza de que aquele contrato será bom para ela. Então, ela obriga que você vá até o local, né? Algumas empresas, dependendo da complexidade, vão acompanhadas de engenheiro, né? Ou sei lá, enfim, vai sozinho, dependendo da situação, para vistoriar o local, fazer algumas anotações, tirar fotos. Para quê? Para depois, no momento de entregar as propostas, de participar da licitação, a empresa não alegue desconhecimento do local, falando que aquilo não estava previsto, etc. e tal. Por isso que ela exige essa visita técnica. Essas visitas técnicas, geralmente, elas têm que ser agendadas, tá? Então, essa informação ela estará no edital. Neste caso, a visita técnica, conforme eu já falei, era obrigatória, e quando você chega até o local e realiza a visita técnica, vai ter lá um funcionário, um servidor público que vai te acompanhar naquela visita, e ele vai pedir para você uma declaração de visita técnica. É um documento que você vai ter que apresentar depois na licitação. Esse documento ele vai assinado pelo servidor público, tá bom? E, se eu não me engano, em alguns casos vai também assinado pela sua empresa. Esse documento você vai ter que apresentar depois na licitação de forma obrigatória para os casos que forem obrigatórios, tá? Quando a visita técnica ela é opcional, o que você tem que apresentar no caso é uma declaração, que eu já expliquei também na aula e deixei até um modelo para vocês, uma declaração de que você não realizou a visita técnica, porém você está ciente de todas as condições aí, isentando o órgão público de qualquer, enfim, desconhecimento futuro, tá bom? Então é isso, essa parte de visita técnica não tem nada demais, é bem tranquilo, basta você agendar, ir lá e verificar o local. Se você não quiser ver, por exemplo, a gente já participou de licitações de dedetização, e a empresa falou que, olha, não, tranquilo, pela metragem eu já consigo calcular meu preço. Ele não quis ir, tudo bem, ele fez a declaração, a gente, no caso, fez uma declaração dizendo que ele estava ciente de todas as condições e que isentava a administração de maiores pormenores aí futuros, tá bom? Então é isso. Essa visita técnica é isso. E aí depois, descendo aqui, a gente se esbarra aqui no campo de qualificação técnica, que geralmente sim, é o que dá mais dor de cabeça, é o que mais é diferente em relação a pregões de material. Por quê? Pregões de serviço, nesse caso, é para tratamento de resíduos, né? E aqui ele pede que a empresa, que a licitante, a pessoa jurídica e não a pessoa física, tá? É importante você saber diferenciar. Pessoa jurídica é a empresa, pessoa física é você, cidadão, tá? É mais ou menos isso. Então, aqui ele pede que a proponente, no caso a empresa, ela tenha o seu registro, o seu cadastro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CREA. Então, a empresa ela tem que providenciar esse cadastro da empresa no CREA do seu estado. Cada estado tem o seu ali responsável. Você procura a unidade do CREA mais próximo da tua empresa, vai lá e se informa. A gente aqui não é especialista em emissão de registro no CREA, tá? Hoje no mercado existem empresas que fazem esse despacho, vamos dizer assim, empresas que atuam como despachantes aí, né? Ou prestam consultoria, sei lá, o nome que você quiser dar a isso, mas empresas que te auxiliam a conseguir esse registro no CREA. Pelo que eu já ouvi falar, eu nunca fiz, então não sou a pessoa mais adequada a falar de como faz isso, mas pelo que eu já ouvi falar, é um processo um pouco trabalhoso, que demora um pouco, né? E então você tem que fazer com uma certa antecedência. Além do que, você, no momento em que você se registra no CREA, você vai ter que pagar uma taxa anual para aquele registro, tá bom? E óbvio, vai ter que ter umas obrigações que você vai ter que fazer, etc e tal. Conforme eu falei, eu não sou a pessoa mais adequada a te falar a respeito do CREA, então você procure, né, o escritório do CREA mais próximo da tua cidade e vá se informar lá pessoalmente. O fato é que, se você estiver participando de uma licitação que peça
esse registro no CREA, que você providencie isso quanto antes, porque demora, não é uma coisa que sai da noite para o dia, às vezes demora meses para poder sair esse conselho regional, aí, esse registro, tá bom? Então nada mais é do que a sua empresa estar cadastrada no CREA. Isso você vai encontrar o quê? Em licitações de obras, em licitações de reformas, em licitações de até mesmo aquele caso que eu falei de dedetização, tá? Às vezes não é no CREA, mas é no Conselho Regional, por exemplo, de odontologia, de medicina veterinária, de arquitetura, né, que é o CRA, enfim, é o Conselho Regional. Então, algumas licitações, dependendo do teu ramo, ou dependendo do ramo da empresa que você está representando, você vai encontrar essa informação no edital e você vai ter que falar aí, caso você seja um representante, você vai ter que falar com o seu cliente para que ele providencie esse cadastro. Não é você que tem que providenciar, a não ser que você queira fazer esse serviço além, tá? Aí vai da sua estratégia. Enfim, e se você está me assistindo e você é uma empresa, se você quer participar de uma licitação e esbarrou nessa informação, saiba que muitas licitações, dependendo do teu ramo, principalmente esses que eu falei, né, de obra, de engenharia, de ar-condicionado, também pede registro no CREA. Enfim, alguns ramos aí você vai ver que a maioria das licitações pedem que você tenha esse registro. Então já providencie logo, imagino que não seja uma coisa tão cara, porém é uma coisa trabalhosa que vai demorar um pouco de tempo para sair, pelo menos na primeira vez, e depois, à medida que você vai renovando, acredito eu que seja um pouco mais tranquilo e não seja tão caro. É bom licitação, eu já falei em outras aulas aqui, licitações que pedem bastante documento. Quanto mais restringir a participação, é melhor para a sua empresa, porque você terá menos concorrência no dia da licitação. Obviamente que você tem que ter essa documentação em dia, tá bom? Então não veja isso como um empecilho. Quanto maior for a exigência de documentação nas licitações, menor é a concorrência, obviamente maiores são as suas chances de ganho e ganhos com margens expressivas, tá? Aqui continuando, então, a gente vê aqui que a sua empresa tem que possuir no seu quadro aí de funcionários profissional de nível superior. Aí neste caso seria um engenheiro sanitarista ou engenheiro civil, ou até mesmo engenheiro ambiental. Ou seja, o que ele está pedindo aqui? Que você, empresa, né, ou se você está representando alguém, que o seu cliente, enfim, na empresa tem que ter um engenheiro nos quadros de pessoal da licitante. Então você tem que ter ele como funcionário, ou até mesmo o próprio sócio da empresa, pode ser, se ele for engenheiro, pode ser esse o engenheiro aqui que ele está pedindo. Ou, se você não quer contratar ninguém e não tem nenhum sócio que seja engenheiro, você pode fazer um contrato de trabalho com essa pessoa. É o que a gente mais vê acontecendo em empresas aí que não tem engenheiro em seu quadro de pessoal, eles contratam, tem parceria com outro engenheiro, né? E aí eles fazem um contrato de prestação de serviço entre aquela empresa e a empresa do engenheiro. Então é basicamente isso, tá? Aqui ele fala que esse engenheiro ele tem que ter a certidão de acervo técnico, que é a famosa CAT. Então o engenheiro é como se ele tivesse um atestado de capacidade técnica, só que não em nome de pessoa jurídica, não em nome de empresa. É como se fosse um atestado de capacidade técnica em nome da pessoa física, em nome do engenheiro. Então quando o engenheiro ele faz uma obra, por exemplo, ele ergue um prédio, ele vai lá e ele quer registrar aquela obra no nome dele, no CREA dele, né? O engenheiro ele tem um CREA, que é como se fosse uma identidade, como se fosse a OAB de advogado, por exemplo. Ele quer registrar aquela obra como que ele participou, que ele projetou, enfim. Isso daí é feito através da CAT. Então o engenheiro ele vai lá no CREA, tem todo um processo também, que eu não sou especialista nisso daí, mas ele faz uma CAT, né? Uma certidão de acervo técnico referente àquela obra que ele fez. Então, é isso daí que é a tal da CAT. Isso daí o engenheiro tem que ter em nome dele, tá bom? Se ele não tem, infelizmente, também você não vai conseguir participar dessa licitação. Então, além de ter um engenheiro, esse engenheiro ele ainda tem que ter CAT. Mas, novamente, procure o CREA se você faz parte de licitações desse nível e se informe melhor como você registrar sua empresa no CREA e como você
obter essa CAT. Aqui ele fala de como que você pode provar que o engenheiro pertence à empresa, que é aquilo que eu falei, através de carteira de trabalho, que é como se fosse um funcionário, através do contrato social, como se fosse sócio, ou através do contrato de prestação de serviço. Esse último é o que mais a gente vê acontecendo, tá bom? Aqui ele pede o atestado de capacidade técnica, que é o operacional, tá? Lembrando, então, você já viu também em aulas do módulo 2 aí, que eu falo a diferença de atestado de capacidade profissional e atestado de capacidade técnica operacional. Só relembrando rapidinho, nunca é demais relembrar, o atestado operacional é aquele que é em nome da empresa. E o atestado profissional é aquele que é em nome do profissional da empresa, que no caso aqui é a CAT, A CAT ela é um atestado de capacidade técnica profissional, tá bom? Que é um atestado em nome da pessoa, em nome do engenheiro e não da empresa, beleza? Então aqui ele pede esse atestado em nome da empresa, tá legal? Nada demais também, isso daí você deve ter, tranquilo. Aí faz várias solicitações aqui e tal, declaração de que a empresa tem condição de fornecer os produtos conforme o edital. Essas declarações aqui a gente também já teve aula sobre elas. E aqui vem a qualificação técnica operacional, onde ele fala um pouco mais dos atestados de capacidade técnica. E aqui ele deixa claro que esse atestado de capacidade técnica, ele tem que comprovar que a empresa ela já fez esse tipo de serviço, que é operação, instalação, manutenção e transbordo de célula de destinação de resíduo de pelo menos 225 toneladas por mês. Então ele pode solicitar sim um atestado de capacidade técnica, colocando quantidade, por exemplo. E eu vou mostrar outros modelos aqui que eu separei alguns editais para mostrar para vocês a respeito disso daqui. Aqui ele dá as condições de você apresentar o atestado. Bom, basicamente essa documentação é em relação à capacidade técnica da empresa, tá? Então você repare que já é uma declaração que ela é bem diferente, uma documentação, melhor dizendo, que ela é bem diferente da solicitada para pregões de materiais, por exemplo, tá bom? E aqui a gente entra na qualificação econômica, onde ele pede balanço, Então o balanço é tranquilo também, você já está acostumado, nada demais. Às vezes ele pede que você tenha um patrimônio líquido em tantos por cento do total do contrato, por exemplo, do total do que está sendo licitado, melhor dizendo. Isso eu vou mostrar mais para frente em outros modelos. Então, pessoal, nesta licitação, essas foram as observações. Repare que parece ser um pouco complicado, mas também não é nada assim, bicho de sete cabeças. É uma documentação que eles exigem um pouco a mais, porém também é só você ler a parte que eu falo, que eu explico, que é a da aceitabilidade da proposta e da habilitação. Lá vai estar tudo certinho, qual documentação que ele está pedindo. Então vamos passar para um outro exemplo aqui, de um outro edital. Esse daqui é um edital que eu participei, que era para prestação de serviços médicos. Então tinha uma prefeitura lá, que eu nem lembro o nome agora, deve estar para cima lá, enfim. Mas a gente participou por uma empresa aqui que nos contratou, onde a prefeitura queria contratar médicos, para prestar serviços ali no SUS. Então basicamente era isso. Aqui, por exemplo, qualificação econômico-financeira. Aqui ele já pede aquela questão do líquido, patrimônio líquido que eu falei. Então aqui a empresa, através do balanço patrimonial, ela tem que ter um patrimônio líquido, está aqui, ou capital social integralizado, de 5% do valor estimado do item. Então, se eu não me engano, eram 10 lotes, 10 itens, Cada lote eram plantões diferentes em diferentes hospitais, E aí, cada item, cada lote tinha o seu total. Então, por exemplo, sei lá, 1 milhão, lote 1 ali. Você tinha que comprovar um patrimônio líquido através do seu balanço. Essa informação está lá no balanço da sua empresa, basta você abrir o balanço e procurar lá essa linha de patrimônio líquido. Aqui ele tinha que comprovar que tinha esse patrimônio líquido de 5% em relação a 1 milhão, tá bom? Então, às vezes ele vem assim, às vezes ele vem dizendo que tem que ser 10%, às vezes 20%. A diferença de pregões de serviço é isso, por ser volumes maiores, valores maiores, às vezes eles exigem no balanço da empresa
que você tenha um patrimônio líquido de algum percentual que a administração pública vai dizer qual que é, tá? Ele tinha, tranquilo, sem muito estresse, beleza? Aqui ele pede a certidão de falência, você vê que a documentação é muito parecida, tá? Às vezes é a forma de apresentar que muda um pouco, a qualificação técnica era um pouco apertada nesse daqui. Aqui ele pede os atestados de capacidade, né? E aí ele coloca aqui em algum lugar, aqui ó, no mínimo 30% de atestado de capacidade técnica do quantitativo anual de plantão. Então, suponhamos que ali ele pedia, sei lá, eram 1000 plantões anuais, ele pedia que você comprovasse 30% disso em atestados de capacidade técnica. Então, ele pode também colocar quantidade no atestado de capacidade técnica. Nesse caso aqui, a gente tinha que comprovar através dos atestados de capacidade técnica apresentado que a gente já tinha participado aí de plantões aí de pelo menos 300, tá? Que é 30% de 1000, beleza? Então é isso, você vê que muda, a documentação é a mesma, mas às vezes é uma frescurinha a mais, outra menos ali que eles vão pedindo, mas vem tudo detalhado no edital, basta você novamente ir na parte de habilitação ou aceitação da proposta, aceitabilidade da proposta. Aqui embaixo, descendo um pouco mais no edital, ele também pedia que a gente apresentasse uma declaração formal, isso tudo na habilitação, na documentação de habilitação, que a gente apresentasse uma declaração formal de que, no momento da assinatura do contrato, a gente iria apresentar o registro da empresa junto ao respectivo conselho de classe, que é aquilo que eu falei, né? Neste caso, o conselho de classe de médico é o CRM, Conselho Regional de Medicina, ou o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. Aí depende muito do objeto que você está participando. Se for um pregão, por exemplo, a gente já participou de pregão de cuidados de animais, por exemplo, que era para tratar os cães farejadores aqui do aeroporto de Viracopos. Então, neste caso, o conselho de classe era o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Então, depende muito do objeto que você está participando e ele vai deixar bem claro em algum lugar aí qual o conselho de classe que ele está pedindo, tá bom? Basta você ter um pouquinho de paciência e ler o edital, que vai estar essa informação lá. Se não tiver, você vai mandar um pedido de esclarecimento e ele vai te responder, tá bom? Aqui ele pede aqui, ó, comprovante de registro da empresa e profissionais no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o CINES, não sei nem se é assim que fala, enfim. Não tenho a mínima ideia do que seja isso daqui, mas o meu cliente sabe, porque o meu cliente que é médico. Eu só sei ganhar licitação. Então, você tem uma empresa, você sabe tudo isso daqui que eu estou falando. Lógico que vai vir um negócio compatível com o objeto que você está prestando, né? Mas se você é um consultor assim igual eu, você vai perguntar para o teu cliente isso daqui, olha, fulano, você sabe que troço que é isso daqui? Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde? Ele vai saber. Por quê? Porque para ele, pro objeto dele, para a profissão dele, faz todo sentido. Para mim, talvez não faça tanto, mas eu tenho que entender de licitação no meu caso aqui. Quem tem que entender de todos esses registros, de todas as licenças que tem que ter, é o meu cliente. Quem trabalha com ar-condicionado sabe que vai ter que ter o CREA, o registro no CREA, porque por se tratar de instalações de ar-condicionado, né, fiação elétrica, pode ser que dê curto, né, enfim. Então tem que ter esse CREA aí, tá bom? Quem trabalha, por exemplo, com dedetização, tem que ter o cadastro no Conselho Regional de Química, que trata aí de produtos químicos, manipulação desses produtos. Você vai estar aplicando um produto químico onde pessoas habitam, pode ser que faça mal, então você vai ter que ter o registro no CRQ e aí vai, tá bom? Aqui depois a gente teve que apresentar também currículo vitae dos médicos que iam fazer os plantões, diploma de graduação, certificado de especialidade médica, enfim. É uma série de documentos que, repito, para mim, talvez seja um pouco complicado saber de todos, mas o meu cliente, ele sabe. Se o médico pegar isso daqui, o médico que eu representei, e ler, ele vai entender. Ele só não sabe a forma com que ele tem que apresentar na licitação, se é no envelope A, se é no envelope B, se é eletrônico, se não é. Isso daí eu ajudo ele. Então, essa relação de parceria,
é ele me falando das informações que eu não sei e eu fazendo o que eu sei fazer de melhor, que é ganhar a licitação. Essa é a ideia, pessoal. No pau da goiaba aqui, licitação de serviço e licitação de material é basicamente a mesma coisa. A diferença é que serviço, as exigências são um pouco maiores. Mas nada que você lê o edital com uma calma ali, tranquilo, você vai conseguir saber encontrar o que é. Ó, nesse exemplo aqui, que é uma licitação de terceirização de mão de obra, aqui ele já pede um patrimônio líquido de 10% do valor estimado da contratação. Então isso daqui você vai ter que ter balanço aí para comprovar esse número de 10%, por exemplo. E aqui ele pede que você comprove aí, através de atestado de capacidade técnica, a prestação desse tipo de serviço aqui por um prazo aí não inferior a 3 anos. Então, licitação de terceirização de serviço, se você representa alguém de terceirização ou se você é uma empresa de terceirização, saiba que para você participar de licitação, pelo menos as federais aí, você precisará apresentar 3 anos de comprovação de atestados de capacidade técnica. Nossa, mas é muita coisa. Realmente é coisa pra caramba, tá? Mas repare que aqui embaixo ele fala também que você pode somar os atestados de capacidade técnica. Então, olha só, para a comprovação de experiência mínima de 3 anos, será aceito o somatório dos atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os 3 anos serem ininterruptos. Então, você pode prestar, por exemplo, suponhamos que você em meio ano, em um semestre, né, você conseguiu 3 contratos de 6 meses. Esses 3 contratos de 6 meses somados, você tem aí 1 ano e meio de experiência já comprovada. Então, não necessariamente você precisa ter 3 anos aí de experiência. Você só precisa que o somatório dos seus atestados, ele dê 3 anos aí, e aí você já está apto a participar de licitações. Se você representa uma pessoa aqui e não tem nem como conseguir, infelizmente, para ela conseguir essa comprovação, ela vai ter que prestar serviços aí para iniciativa privada primeiro, tá bom? Licitação de terceirização é bem complicado, a qualificação técnica por este motivo, né? Pelo motivo de exigir uma experiência larga, porque realmente são contratos de até 5 anos aí, e a administração pública ela não está nem um pouco a fim de contratar uma empresa que vai rescindir contrato depois de 6 meses. Por isso que a exigência aí nesse tipo de licitação ela é bem maior, tá bom? Pessoal, então é isso. Essa aula já ficou gigantesca. Espero que tenha ajudado e passado algumas dicas aí em relação a licitações de serviços. No pau da goiaba mesmo é muito parecido, é a mesma coisa basicamente. Tudo bem, licitações de obra você tem que apresentar uma série de planilhas, né, de custo, cronograma financeiro, enfim, cronograma de apresentação das obras ali, uma série de documentos ali que no edital vai estar tudo explícito também o que ele está pedindo, e na maioria das vezes vem modelos também nesses atestados, nesses editais, tá bom? E você tem que saber fazer esse tipo de cálculo, principalmente planilhas de custos aí. Se você é uma empresa de engenharia, você tem que saber fazer isso daí, tá? Para que você consiga vencer licitações. Aqui no nosso curso a gente não ensina a calcular custos, tá? Justamente para a gente não induzir ninguém a fazer coisa errada. A gente não quer ter responsabilidade nenhuma na questão de custos da empresa, até porque cada objeto é uma estratégia diferente, é um método de calcular custos diferente, enfim. Essa parte de composição de preço realmente é com você, é com o seu cliente, caso você seja um representante, mas saiba que na maioria das vezes esses modelos, esses documentos, eles vêm em edital, basta você ler o edital com calma, né? E interpretar o que ele está querendo pedir para aquilo ali, o que ele está querendo, o que ele está solicitando. E aí, caso você não entenda muito do objeto, pergunte ao seu cliente aí, que certamente ele vai te ajudar numa boa, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, se quiser uma aula a respeito de algum tema específico, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar também e trago para vocês muito em breve, tá certo? Espero ter ajudado e nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá!